Fala galera, beleza? Tranquilo? Aqui estamos mais uma vez. Vamos hoje resolver um exercício sobre o princípio de Le Chatelier, que é justamente o que nós finalizamos na nossa aula passada. Falamos sobre a questão da temperatura e também sobre a pressão e hoje vamos pôr isso em prática. Vamos lá. Um exercício muito bacana, muito gostoso aqui da UFSC. Vai dar uma passada basicamente por todos os fatores aí que conseguem deslocar o equilíbrio, inclusive vai falar um pouquinho do catalisador ali, que nós precisamos ficar atentos, precisamos ficar espertos, beleza? Vamos nessa. A amônia é amplamente utilizada na produção de fertilizantes e também é utilizada como precursor para a produção de diversos polímeros. A formação da amônia a partir da reação entre hidrogênio e nitrogênio é uma reação química industrial importante, representada abaixo. Então nós temos aqui, síntese da amônia por Haber-Bosch, é uma reação que aparece com bastante frequência nas provas, seja para termoquímica, seja para KC ou KP, inclusive para o deslocamento de equilíbrio aqui no princípio de Le Chatelier. Aparece com bastante frequência. Vamos lá. Essa reação direta, que é a reação que ele mostrou, reagente formando produto, possui um ΔH de menos 46,2 kJ por mol. Então, ΔH menos 46,2 kJ por mol. Beleza. É normalmente realizada utilizando-se excesso de hidrogênio. Tá bom. Guarda essa informação que ela vai ser importante aí em um dos nossos itens. Sobre o assunto e com base nas informações acima, é correto afirmar que 1. A reação direta é endotérmica e a reação inversa é exotérmica. Eita, será? Tô achando que tem alguma coisa estranha aí, hein? Essa reação, que é a reação direta, é uma reação com ΔH de menos 46,2. Significa dizer que isso é uma reação exotérmica. ΔH negativo, reação exo. A reação exo é uma reação que libera energia, ou seja, ela é uma reação quente, tá? Muito cuidado. A reação direta é exotérmica. A reação inversa, aí sim, seria endo. Só lembrando vocês que quando eu pego uma reação direta e depois comparo com a reação inversa, elas sempre terão deltas, com sinal oposto. Ou seja, se uma reação, como nesse caso, direta, ela era exotérmica, ao colocá-la no sentido inverso, ela será endotérmica. Tá? Então a reação exo, reação direta, quando eu pego ela no sentido contrário, inverto o sinal do delta, então ela passa a ser endotérmica, ok? Direta e inversa. Então voltando para cá, a reação direta é endotérmica. Ixi, aí danou-se, hein? A reação direta é exotérmica e a inversa é que é endotérmica. Tá? Ele inverteu aí, por isso está falso. A assertiva 02. A remoção de amônia do sistema. Opa! O que significa remoção de amônia? Remoção de amônia significa diminuição na concentração da amônia. Está aqui. Diminuição da concentração da amônia. Antes de terminar de ler o que ele vai falar, vamos ver o que já acontece. Vai. Aí nós vamos ver se bate com o que ele falou ou não. Se eu estou diminuindo a concentração da amônia, eu estou diminuindo a concentração de um produto. E o que nós sabemos sobre concentração? Que sempre que eu diminuo a concentração de um lado, o equilíbrio irá se deslocar no sentido oposto. Para quê? Para repor tudo o que está sendo retirado. Então, se eu estou retirando amônia, se eu estou retirando o produto, o equilíbrio será deslocado para a direita, para a formação dos produtos, para repor tudo o que nós estamos retirando. Portanto, a remoção de amônia do sistema deslocará o equilíbrio para a direita, correto? No sentido de formação dos produtos. Perfeito. É exatamente isso que acontece com
a diminuição da concentração do NH3. Maravilha. 4. O aumento da temperatura. Opa, não vamos nem continuar. Aumento da temperatura. Bom, quando ele fala de temperatura, nós devemos tomar cuidado, né, com o comportamento da reação, porque existem reações endotérmicas, que são frias, e reações exotérmicas, que são reações quentes, que é exatamente o que nós temos aqui. Então, o que eu falei para vocês, qual foi o macete que eu dei para vocês a respeito disso? Que uma reação, para deslocar o equilíbrio para os produtos, sempre quer estar numa temperatura oposta ao que ela é. Se essa reação é uma reação quente, para que eu possa deslocar essa reação no sentido dos produtos para a direita, eu preciso colocá-la em um local frio, ou seja, em um local de baixas temperaturas. Porque se por um acaso eu colocá-la em um local quente, que é um local de altas temperaturas, eu acabo deslocando isso para os próprios reagentes. Então, uma reação sempre quer estar numa temperatura oposta ao que ela é para se deslocar no sentido dos produtos. Essa é uma reação quente. Se eu colocá-la em um local quente, eu vou deslocar para os reagentes. Tá? Vamos dar uma olhada no que ele fala. O aumento da temperatura favorece o processo de produção da amônia. Falso. A amônia é um produto. Para favorecer a produção da amônia, eu deveria ter diminuído a temperatura do sistema. Deveria ter colocado essa reação em um local frio. Não foi o que aconteceu, portanto, está falso. 8. A redução na pressão do sistema. Opa. Falou de pressão. E não foi de pressão parcial, hein? Fala de pressão total, ó. Tá? Pressão do sistema é a pressão total. O que nós sabemos? Pressão, volume e temperatura. Como a temperatura ela é constante, o que nos sobra é pressão e volume. O que nós sabemos? Que eles são inversamente proporcionais. Se eu aumentar a pressão, eu desloco o equilíbrio no sentido de menor volume. Por outro lado, se por um acaso nós diminuirmos essa pressão, o equilíbrio será deslocado para o sentido de maior volume. É exatamente o que acontece aqui, né? Ele fala da redução da pressão. Então, ao reduzir a pressão, desloca para o sentido de maior volume. Mas a questão é, o que é o sentido de maior volume? Ah, não lembro. O maior volume é o sentido do maior número de mol gasoso. Então eu vou comparar o número de mols dos reagentes com o número de mols dos produtos. Quem tiver maior número de mol gasoso tem maior volume, menor número de mol gasoso, menor volume. Vamos lá. Reagentes, se não tem nada na frente do N2, é 1 N2 com 3H2, isso vai dar um total de 4 mols gasosos, enquanto que do lado direito, do lado dos produtos, eu tenho apenas 2 mols gasosos. Significa dizer o quê? Significa dizer que 2 mols gasosos é o menor volume e 4 mols gasosos acaba sendo o maior volume. O que ele faz? Ele reduz a pressão. Então nós estamos falando disso aqui, ó. Ao reduzir a pressão, o equilíbrio será deslocado no sentido de maior volume, que é justamente o sentido dos reagentes. Então, para essa reação, e por favor, não é sempre esquerda ou sempre direita, eu tenho que verificar qual é o lado de maior volume ou qual é o lado de menor volume para conseguir fazer essa comparação. Nesse caso, o sentido, né, de maior volume acaba sendo os reagentes, por isso que a reação será deslocada para a esquerda. Tá? Vamos ver o que ele fala aqui. A redução na pressão do sistema deslocará o equilíbrio no sentido dos reagentes, no sentido da esquerda. Correto, correto. É exatamente isso que aconteceu. Pode marcar esse item aí que está beleza. 16. A adição de hidrogênio em excesso, então não preciso nem continuar,
ele fala da adição de hidrogênio. Se ele está adicionando alguma coisa, significa dizer que ele está aumentando a concentração desse cara. E ao aumentar a concentração de um item, o equilíbrio será deslocado no sentido oposto para consumir todo o excesso que foi colocado. Nesse caso, o H2, né, que é o item em questão, é um reagente. Se eu aumentar a concentração do H2, está ficando poluído aqui. Se eu aumentar a concentração do H2, eu desloco o equilíbrio no sentido oposto, ou seja, no sentido dos produtos. Para quê? Para consumir todo o excesso de hidrogênio que foi adicionado. Então, mais uma vez, ao aumentar a concentração de um lado, o equilíbrio será deslocado no sentido oposto, para consumir o excesso adicionado ali. O que ele fala? Que a adição do hidrogênio em excesso ao sistema favorecerá a reação de formação dos reagentes. Aí estragou, né? Aí estragou. Não vai favorecer os reagentes, mas sim favorece os produtos, tá? Os produtos. 32. A presença de um catalisador. Eita, ah lá, ó, apareceu aqui o famoso. Pessoal, o que a gente precisa saber sobre catalisador? Cara, nós precisamos saber que o catalisador, ele tem a função de aumentar a velocidade de uma reação. Quando você coloca um catalisador em uma reação, ele irá diminuir a energia de ativação, aumentando a velocidade da mesma. Porém, como nós não estamos falando de velocidade e estamos falando de equilíbrio, é preciso tomar muito cuidado. Por quê, professor? Porque acontece o seguinte, ó, reagente forma produto, assim como o produto forma reagente. Ah, e daí? E daí que essa vai ser a boa e velha reação direta e essa vai ser a reação inversa. Quando você coloca um catalisador na reação, ele aumenta tanto a velocidade da reação direta quanto a velocidade da reação inversa. Sendo assim, o estado de equilíbrio não sofrerá alteração. O estado de equilíbrio permanece em equilíbrio, porque eu não aumentei a velocidade só da reação direta ou só da reação inversa. Eu aumentei logo as duas velocidades com a mesma proporção. Logo, permanece em equilíbrio. Porém, se nós não falarmos do deslocamento de equilíbrio e falarmos do estado de equilíbrio, o catalisador pode ser útil aqui. Ah, por quê? Porque como você vai colocar um catalisador e vai, deixa eu fazer aqui embaixo, e vai aumentar a velocidade, o que eu posso dizer? Que o equilíbrio será atingido mais rapidamente, tá? O equilíbrio será atingido mais rapidamente. Lembre-se, eu posso mostrar o estado de equilíbrio de duas formas diferentes. Posso mostrar falando da velocidade direta, se igualando com a velocidade inversa, né? E aí um esboço do gráfico seria mais ou menos isso, ó, velocidade e tempo, reação direta, reação inversa. Quando essas velocidades se igualam, o equilíbrio químico é atingido. Tá? Quando você coloca um catalisador, o que você pode observar? Que é exatamente isso aqui, ó, em vermelho, que vai acontecer. Ó, a velocidade aqui atingida é a mesma, porém, elas se igualam em um menor espaço de tempo, ou seja, o catalisador aumenta a velocidade com que o equilíbrio é atingido. Então, por exemplo, o equilíbrio levava 10 minutos para ser atingido. Agora, com o catalisador, ele leva 4 minutos. Né? Você também pode observar isso falando da concentração. Por quê? Quando que o equilíbrio é atingido? O equilíbrio é atingido quando a concentração do reagente e a concentração do produto, elas acabam tornando-se constantes. Se você esboçar um gráfico da concentração aqui, nós teremos algo parecido com isso, ó. Tá lá. E aqui o produto. Aqui. Onde que o equilíbrio foi atingido? Nesse ponto, que é o tempo do equilíbrio. Por quê? Porque é aqui que a concentração
tá, do produto e a concentração do reagente tornaram-se constantes, que é exatamente esse mesmo tempo de equilíbrio. Porém, se você adicionar o catalisador, o que vai acontecer? Eu continuo com o mesmo valor de concentração. Ó, mesmo valor de concentração. Só que agora, essas concentrações, elas tornam-se constantes em um menor espaço de tempo. Ou seja, o equilíbrio é atingido mais rapidamente. Essa é a única coisa que o catalisador faz na nossa reação em equilíbrio, ok? O equilíbrio é atingido mais rapidamente. Somente isso. Vamos ver o que ele fala? A presença de um catalisador reduzirá o tempo necessário para que a reação atinja o equilíbrio. Perfeito. É exatamente isso que nós falamos. É exatamente isso. Nós teremos o equilíbrio sendo atingido de maneira mais rápida. E 64. Ao iniciar a reação, sua velocidade é reduzida gradativamente até que seja atingido o equilíbrio. E, então, passa a ocorrer variação na concentração de produto e reagente. Oh, meu Deus do céu! Acabei de te explicar exatamente o contrário disso. Quando o equilíbrio químico, tá? Quando o equilíbrio químico é atingido, o que acontece com os valores de concentração de reagente e produto? Eles tornam-se constantes e não vão variar. Cadê o meu lápis? Aqui, ó. Eles não vão variar, tá? Então, quando o equilíbrio químico ele é atingido, as concentrações dos reagentes e dos produtos tornam-se constantes. Antes do equilíbrio ser atingido, aí sim, essas concentrações estavam variando. Então, falou besteira, tá? E a prova nós explicamos no item anterior e o gráfico está aqui, ó, tá? Rodou. Quando o equilíbrio é atingido, as concentrações tornam-se constantes. A reação para. Não, a reação não para. A reação está em equilíbrio químico, que é um equilíbrio dinâmico. A todo momento tem reagente formando produto, tem produto formando reagente. Só que isso acontece com a mesma velocidade, ó. Velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Por isso que eu não vejo mudança na concentração do reagente e do produto. Por isso que elas serão constantes. Beleza? Tranquilo? Ô, rapaziada, por hoje é só. Um bom exercício, passa por todos os fatores, fala do catalisador, um excelente exercício para aparecer aí na prova da UEM, da UEL, da Federal, até do Enem. Certo? Espero que vocês tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima. Falou!